Todos, vamos dar início aqui. Agora sim, estamos gravando. Vamos dar então início à nossa quinta reunião ordinária da CIDIF, de 9 de junho de 2022. Né? Justificativas de ausência. A Cláudia Dário, da FT, representante dos CTUs na área de tecnológica. Né? Acho que é a única ausência, é isso, Ademir? Justificada? Ademir, você está sem o som. Acabou de chegar um aqui por e-mail do professor Cláudio Tormena. Ah, tá. Então o professor Cláudio também. Isso. Bom, então já colocamos aí para avaliação a súmula da nossa última reunião. Consulto se há alguma manifestação, alguma mudança. Se não, Demir, pode colocar em votação, por favor? Lembrando que somente os titulares não poderão votar. Titulares votam, por favor. Nosso quórum está em? Eu vi 20 votantes, professor. 20, tá ok. Pelo que eu vi aqui. Não sei que entrou mais alguém. Deixa eu ver. Bom, chegamos no 20. Ok. Bom, aprovado com 20 votos favoráveis, 2 abstenções. Podemos interromper e compartilhar aí, né? Compartilhar, isso. Tá ok, né, professor? Bom, na ordem do dia, nós temos, como sempre, né? Até na ordem do dia temos também um item na pauta suplementar. Vou colocar tudo já em votação. Não há nenhum destaque, tá? No nosso item 2 romano, os itens de 1 a 6, nós temos o serviço voluntário na Unicamp. No item 3 romano, itens de 7 e 8, as designações aí para a ciência. No item 4, itens 9 a 22, as designações para aprovação. O nosso item 5, o item 23, um afastamento aí com prejuízo de vencimentos por interesses aí particulares, prorrogação de 6 meses, também para aprovação. E, finalmente, no item 6 romano aí, itens de 24 a 26, transferências, estágio probatório para aprovação. Consulto se há algum destaque sobre esses. Ah, perdão, e temos também ainda uma designação para aprovação, item 1, aí na pauta suplementar. Consulto se há algum destaque. Se não há nenhum destaque, por favor, Ademir, poderia colocar em votação. Lembrando, como já reforçou o Ademir, votam apenas os titulares. Temos mais um, o professor Rodrigo entrou, então 21 titulares agora, votante, aprovado por unanimidade. Então está ótimo. Todos os itens. No expediente, primeiro aqui, apenas informando a alteração da CSA-RH 35, da FEC, a indicação do professor Leonardo, em substituição à professora Ângela Moraes. Acho que é só esse item no expediente de informe, né? Sim, professor. Então, imagino que, bom, você já compartilhou aí o resultado? Eu acho que agora está aparecendo aí, né? Vou encerrar. Eu acho que o teu som, viu, Ademir, está com algum chiado, por vez que você abre aí.
Você precisa esse encaminhar. fone, eu preciso comprar outro fone. Esse fone aqui tá ruim, eu acho que é ele, professor. Você precisa encaminhar lá para a PRDU a compra aí de um computador novo, né? Vou Pede. A Beri tá me trazendo Entendeu? me trouxeram outro aqui, peraí. Eu vou trocar. Essas meninas são muito atenciosas, hein? Agora, você imaginou se não for, que papelão que a gente vai ficar nós dois aqui, ó? Se não for o fone? Não sei se melhorou. Testa aí, vamos ver. Eu acho que melhorou, sim. Vocês estão me ouvindo aí? Então, melhorou? em todo caso, Ademir, eu acho que vale a pena baixar também um pouquinho o som. Ok. Se abaixar, vai dar menos aí. Microfonia, né, Paulo? Exatamente. Acho que é isso. Melhorou? Pode abaixar até um pouquinho mais. Vou baixar mais. Ok. Mas é o som do computador, tá? Onde você tem ali aquela... Não precisa ser o som aqui do... Isso. Maravilha. Bom, então vamos para o nosso expediente. Eu acho que todo mundo hoje quer tratar um pouquinho da questão progressão. Eu vou pedir primeiro para o Tiago fazer uma apresentação com relação à distribuição dos recursos, o critério para todo mundo. Aqui, lembrando, né, que a CIDF é um palco, eu diria, e um observatório privilegiado. Vocês certamente são consultados o tempo inteiro, né, pelos demais colegas sobre os critérios que são aqui, os assuntos que são tratados na CIDIF. Então, é fundamental que a gente conheça bem todos os procedimentos. Depois eu quero passar a palavra aí para a DGRH, para a Giovana, para a Cidinha, para fazer um apanhado geral do andamento até agora, e depois a gente abre para os questionamentos, para inclusão aí das críticas, sugestões ao processo. Tá? Lembrando que o processo ainda está em andamento. É isso? Por favor, Tiago, o homem do dinheiro. O pessoal confunde, acha que o dinheiro fica na PRDU, o dinheiro está na EPLAN, gente. Na PRDU é só quem assina. A chave do cofre está na PRDU, né, Tiago? Um dia eu vou explicar para vocês a diferença entre o Banco Central e o Tesouro. Vai lá, Tesouro. Primeiro, boa tarde a todos. Vou abrir uma apresentaçãozinha rápida aqui, só porque senão às vezes a gente fica só falando e fica mais difícil a compreensão. Pensando na progressão PAEP agora de 2022, a gente vê que a progressão PAEP ela começou em agosto do ano passado, quando a PRDU apresentou um levantamento e propôs os valores a serem distribuídos no ano seguinte para a progressão PAEP, para a progressão PAEP, todas as progressões da universidade, que era um valor máximo de 1,7% do orçamento aqui das receitas do Tesouro do Estado de 2022. Naquela época, quando foi apresentado com base no orçamento de 21, mas a gente fez os cálculos todos em 22, o que vem 0,8% para a carreira PAEP, o que deu algum assunto, aqui só para deixar claro que a carreira docente é um valor de 0,7% e 0,2% para as outras carreiras, onde tem todas as carreiras especiais, procuradores, pesquisadores da universidade. Isso foi aprovado em agosto. Ao fazer a proposta orçamentária, a gente apresenta esse quadro, que são as receitas do Tesouro do Estado do exercício, que haviam sido propostas para a LOA, e a gente assumiu aqui, tanto na proposta de distribuição orçamentária, como na primeira revisão orçamentária, um valor de 3.137 milhões. Fazendo esse cálculo conforme tinha sido aprovado, o valor da carreira PAEP é praticamente 25,1 milhões para esse exercício de 2022. Então, assim, aqui esse é o valor para a gente gastar em todo o exercício. Então, seria um valor anual de recursos para 2022, até para a gente já projetar, apesar de não executar desde janeiro, a gente já projeta o comprometimento para os anos seguintes.
Trazendo esse valor do anual para um valor mensal, a gente faz aqui uma divisão de 13,33, onde a gente desconta as 12 folhas salariais, o 13º e as férias, chegando num valor mensal de 1.882.000. Esse aqui é o quanto a gente poderia aumentar a folha salarial da Unicamp, né, no exercício. Seguindo um pouco, entrando um pouco dentro da folha PAEP, a gente vê que a folha PAEP ela não é somente aquele valor que aparece na referência salarial, que aqui a gente está tratando como salário, o S1A, S2A. Ele tem também os reflexos adicionais, quinquênios, sexta parte, abono permanência e também os encargos. Então, aqui a gente apresenta, os valores exatos não são exatamente esse, o do salário é até um pouco menor, mas não é um impacto total. Então, assim, a gente trouxe mais ou menos numa média de 60% como valor do salário, a referência salarial, daí os outros 40% entre reflexos e encargos. O porquê que eu falo isso? Para as unidades, para as comissões de avaliação, CSA, não terem que ficar fazendo cálculo certinho, a gente já pega aquele valor mensal e já transforma ele numa folha limpa. Então, aquele valor de 1.882.000, 60% daqueles valores, a gente já traz para 1.129.000, que é o quê? É exatamente o valor que a gente pode aumentar nas referências salariais e vai ter um impacto na folha, aqueles 25 milhões anuais. Esse 129 é o valor que, na verdade, é distribuído para CSAs, facilitando o cálculo para todos. Esse aqui é um valor base do que foi aprovado para 2022. Aqui, só para fazer uma referência de valores, esse 1.129.000, ele foi 701.000 em 2019, que apresenta um crescimento real de 61%. Então, esse crescimento, tudo estava na proposta orçamentária. Só que daí, no meio do caminho, no meio da progressão, veio a database, veio o reajuste salarial de 20,67. Então, com esse reajuste, para não causar nenhum problema, nenhum prejuízo aos servidores e a quem trabalha apresentado, aprovado pelo Consul, na primeira revisão orçamentária, a gente incluiu no programa de desenvolvimento das carreiras o 20,67 total. Então, aquele valor que era para ser distribuído de 1.129, ele passa para ser 1.363. 1.363.190. Então, assim, esse é o valor final que é distribuído às unidades, às CSAs. Até aqui, mostrando no final aqui, um modelinho básico do que foi distribuído para as unidades, é o número da CSA, qual era a CSA, qual o nome ali, que órgão, que unidade significava, o percentual que ela faria parte na folha. Esse percentual foi considerado, em cima desse total para 2022, e além desse percentual, a gente devolveu os saldos que não haviam sido utilizados em 2019. Então, cada unidade recebeu seu saldo correspondente. As que possuíam saldo positivo, a gente não fez desconto daquelas que avançaram um pouco mais, a gente devolveu esse saldo, e o total distribuído foi 1.372.000, aproximadamente, para todas as CSAs. Isso aqui falando do que foi distribuído na sexta-feira, sem entrar nos detalhes dos valores que são daquelas possíveis complementos de suplementação de até R$500. Então, Fernando, essa é a apresentação básica dos números. Muito bem. Acho que antes de passar, então, para a DGRH, já consulto aí se há alguma dúvida, né? Porque é uma questão mais técnica, né?
talvez haja até várias dúvidas, né? Fica aberta a palavra aí, a gente aproveita já aqui a exposição do Thiago, depois a gente passa para a DGRH. Vamos lá. Aleixo. Boa tarde. Desculpa. Boa tarde, está me ouvindo? Sim, estão ouvindo. Eu queria só saber sobre o saldo de 2019, que segundo informações aqui da minha unidade, ele voltou, mas ele não foi reajustado, né? Isso implicou numa perda de aproximadamente R$ 200. Eu queria entender melhor como é que é feito isso, né? Que segundo o pessoal, a gente foi prejudicado, né? Nesse item. Obrigada. Ok. Daniel. Eu queria agradecer, finalmente, vocês terem explicado como é que é feito o cálculo. Aí agora dá para entender, os 13,33, 0,6. É uma coisa que eu estava tentando entender desde o começo do processo, mas agora está claro para todo mundo aí, para a gente já ver o ano que vem como é que vai ser. Valeu, obrigado. Tá ok, Daniel. Paulo. Sarte, obrigado, primeiramente, né, pela exposição, também Thiago, toda a equipe, né? Então, participei desde dos primeiros passos do GT, né, colocando aqui nessa casa, acho que a gente teve um salto imenso. Também tinha um pouco de dúvida com relação e o Thiago colocou aqui, eu sempre pedi para o Thiago, se a gente puder disponibilizar isso para encaminhar para os diretores, o Fernando, acho que é importante para as CSAs, né, para todas as CSAs, acho que é importante. Então, assim, acho que é um salto enorme e a gente finalizou hoje aqui a atribuição no IA, então a gente fez uma congregação extraordinária e o salto é visível, né? De 9 contemplados de 2019, a gente partiu para 23 contemplados, 19 na horizontal e 4 apenas na vertical, que é um dos problemas que a gente apontou e a gente já está trabalhando com isso, né, Sarte? Bom, claro que as sugestões para a próxima, as que surgiram hoje de alguns comentários aqui na congregação, e vou passar isso para os diretores da área das humanidades também, para que a gente traga por escrito aqui na CIDF, as sugestões para as próximas. Mas algo que acho que ficou bem latente, pelo menos aqui, Sarte, é a questão da autonomia das unidades por decidir na porcentagem horizontal, vertical, especificamente aqui. Eu sei que isso é uma conta difícil de fechar, né? Mas especificamente aqui a gente tinha 40% dos inscritos na horizontal contra 44% na horizontal contra 56% na vertical. Então, não sei se a gente vai trazer isso por escrito depois, claro, se a gente consegue aprimorar isso, né? Então, e as outras sugestões também. E algo que já tem reverberado também bastante, eu expliquei isso, quando a gente estipulou o calendário lá atrás, é questão do tempo para as congregações, ficou muito em cima do site. Para o próximo calendário, a gente dá um tempo um pouco maior, a gente vai colocar por escrito isso também, mas eu acho que isso já tinha sido colocado, para a gente dar um tempo um pouco maior para que a gente possa levar para as congregações decidirem com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque, principalmente essa que foi muito nova, a gente teve que fazer vários cálculos para apresentar as possibilidades, então isso demandou um tempo considerado aí praticamente quase não fazer nada na direção dos últimos 2 dias úteis para poder conseguir apresentar isso aqui. Então, eram esses comentários, mas parabenizar a todos e, claro, que a gente segue num processo de aprimoramento desse processo. Obrigado, viu, Sati? Obrigado, Paulo. Rodrigo. Olá, boa tarde, professor. Boa tarde, demais colegas aí da Câmara. Eu tenho, sobre essa questão do recurso, apenas uma dúvida. Estava até em uma tratativa com o Thiago, a quem eu agradeço aqui, viu, Thiago, reforçar aqui por ter antecipado os dados dos recursos, realmente, porque senão a gente teria que marcar uma congregação extraordinária com um assunto único e ia tumultuar um pouco aí. A gente já tinha um calendário com base no calendário anterior aprovado pela CIDF. Professor, se esses R$500 que veio
um valor importante divulgado no dia 6, né? E até mais importante porque ele é um valor único, então influencia proporcionalmente, digamos, para as unidades menores de uma forma mais direta, né? Se ele vem num caráter de suplementação pura mesmo. Eu quero dizer, se no processo do ano seguinte a gente não, fazendo uso, não terá que fazer a devolução desse recurso. É somente a minha dúvida. É claro que vai ter um momento também para sugestões de melhorias no processo, professor, mas sobre o recurso eu gostaria de já pontuar se a gente não pode refletir sobre a entrega dessas informações de valores antes do processo, no começo do processo. Qual momento a gente pode discutir? Se depois se definir critérios de como vai ser a distribuição de recursos. Eu acho que muito do que surgiu hoje no processo, que gerou muita indignação, foi com base em expectativas. Confesso, assim, fiz e diversos outros colegas, acredito talvez dezenas ou centenas de colegas tenham feito cálculos para tentar, entre aspas, descobrir qual seria o recurso que viria para suas unidades. E, obviamente, cada um fez o cálculo com um tipo de conhecimento ali, né, que o Thiago acaba de trazer aí, explicar muito bem. E, obviamente, algumas pessoas fazem o cálculo e acabam comentando de forma despretensiosa. Isso gera expectativas, e algumas expectativas são geradas com valores que ali não batiam. Eu ouvi alguns números de outras unidades que eu falava, olha, eu torço para que vocês estejam certos, porque das minhas contas não chega perto desse valor. Então, é algo que, de repente, não muda muito o fluxo do trabalho, não compromete, e traz para mais próximo da realidade que se concretiza o trabalho, que é a distribuição dos recursos. Tá? No momento que for aberto realmente para sugestões de melhorias, eu apresento essa proposta. Se, de repente, ela não tiver qualquer fundamento, a gente não insistirei, mas eu acho que talvez aprimore ainda mais o processo aí de progressão. E isso também seria somente essa dúvida, tá, professor? Da questão dessa suplementação de R$500, se ela é em caráter de empréstimo ou não para 2023. Obrigado. Bom, essa eu já vou responder já, não preciso nem do Thiago aqui. Não vai ser descontado lá na frente, mas também não acumula, tá? Porque era até 500. Essa é a ideia. Então, alguém que precisou complementar de 300, então utilizou 300, mas não vai ficar com 200 de crédito, tá? Essa aqui é a ideia, tá? Mas não vai ser descontado 500 do próximo, não, tá? Elizabeth. Boa tarde, pessoal. Professora, eu tenho assim algumas dúvidas. Eu não quero muito falar, não vou falar em causa própria, mas tem duas coisas que eu gostaria de tirar dúvida. Uma coisa, na apresentação que o Thiago fez, se a pergunta não couber, eu queria que o senhor me ajudasse a entender. Eu não entendi aquela distribuição, aquela porcentagem que ele falou. Eu entendi que a progressão de outras carreiras, sem ser da carreira PAEP, por exemplo, procurador, professor, magistério, sai da verba do recurso da carreira PAEP. É isso que eu queria entender naquela primeira apresentação que ele fez lá, daquelas porcentagens. Para, assim, vendo de fora, dá a entender que para essas progressões também sai da carreira PAEP. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria colocar é assim, eu queria até fazer uma crítica, mas assim, eu estou falando como representante, coisas que eu recebi, que a EPLAN soltou essa coisa dos R$500, tipo, depois do dia 3, né? Depois primeiro a gente tinha um cronograma para cumprir, né? Que era o dia 3. E aquela dessa questão dos 500, ela saiu depois. Isso pode ter prejudicado muito algumas unidades no procedimento, porque a gente sabe que muitas vezes tem casos que falta pouquinho, né, para você contemplar outro funcionário, e essa questão das regras, elas saíram depois. Eu queria saber se acontecer algum caso, né, em alguma unidade onde tenha que rever essa coisa, porque a distribuição já foi feita, algumas já foi divulgado, em alguns setores já foi até divulgado, como que ficaria essa situação? Porque pode implicar em mexer na classificação e também pode ser até que pessoas fiquem de fora, porque os salários são diferenciados. Eu queria saber se tem algum mecanismo, se tem alguma discussão feita em relação a isso. E entender também quando ele coloca lá nas regras dos 500 entre parênteses, o que eu entendi ali foi que
depois de fazer todas as listas, lá no final de tudo, se precisar de um valor para beneficiar mais alguém, seja de qualquer lista, aí pode utilizar dos 500. Eu queria saber se foi isso que eu entendi, porque também é uma coisa que eu vou deixar bem anotado e bem grifado para a gente rediscutir o ano que vem, porque eu não acho que seja uma forma justa. Eu acho que fica muito difícil quando a gente trabalha numa unidade de ensino e pesquisa, onde eu trabalho, né? Eu posso falar da biologia, todo mundo conhece bem a biologia, onde você trabalha numa unidade que a carreira, tanto a progressão, a avaliação de desempenho, não tem aquela divisão que eu já falei, inclusive numa reunião com o senhor, que a gente é avaliado técnico com administrativo com bioterista, sabe assim? Então, isso também prejudica muito a gente na hora que faz, mesmo separando com gratificação, sem gratificação, nível, separação só por nível, eu acho que não é legal, e eu me senti extremamente prejudicada um pouco por conta disso. Eu acredito que, aliás, um pouco não, totalmente prejudicada, né? Mas eu não estou falando de mim, eu estou falando dessa questão dos R$500, eu estou falando em geral mesmo, eu queria entender um pouco essa regra, e por que saiu depois? Porque depois que já aplicamos, fica difícil, sabe? Eu queria saber qual que é o que a gente, se as pessoas ainda vão poder entrar com algum recurso, se tem alguma coisa que não está no cronograma, professor. Tá? Eu sei, eu conheço bem o nosso cronograma, acompanhei desde o começo, não estou questionando ele, estou falando se vocês estão pensando em alguma coisa além, tá? Agora com os resultados em mão. Obrigado, Elizabeth. Elizabeth, eu vou responder também pedi ao Tiago, mais referente agora à distribuição dos recursos, tá? Sobre a sistemática como um todo, vamos deixar para o fim, porque aí vamos também esperar um pouco aí a avaliação da DGRH e a gente retoma, tá? Então, inclusive, essas tuas críticas são muito bem-vindas, a gente retoma elas, tá? Em relação à distribuição dos recursos, não, aquele 1,7 que totalizava as progressões, 0,8 foi destinado, 0,8% dos nossos recursos orçamentários foram destinados para a progressão PAEP, 0,7 para a progressão MS, 0,2 para as carreiras especiais. Portanto, não concorreram. Tá? Aqueles 25 milhões representam 0,8 do nosso orçamento de 3 bilhões 137 milhões. Então, são coisas diferentes, tá? Não tem. Com relação ao 500, eu já também antecipo, eu acho que responde um pouquinho também ao Rodrigo, nossa ideia foi não interferir, no processo de distribuição. Então, quando nós fomos o tempo inteiro perguntados se seria possível transferir recursos da vertical para a horizontal, da horizontal para a vertical, se teria algum acréscimo de recursos quando faltasse, se faltasse para completar uma próxima. Nós só anunciamos isso no final, porque primeiro é fundamental entender que os critérios de distribuição dos recursos foram muito, muito diferentes, gente. Cada comissão ali adotou a sua distribuição. Só para dar um exemplo, tinha CSA que tinha 9 listas, tinha CSA que tinham 6 listas, tinha CSA que percorreu a lista com o primeiro de cada lista, tem CSA que distribuiu previamente o recurso dentro de cada uma dessas 6 listas e corria a lista. Então, isso faz total diferença se eu atribuo os recursos antes, se eu digo que vai ter o 500 ou se vai poder transferir horizontal para o vertical. Nós não queríamos interferir nisso. Por isso não foi. Nós seguimos, aliás, aquele princípio desde o início de deixar muito claro todo o processo para que pudesse transcorrer da melhor forma possível e só trouxemos essa flexibilidade depois, mas desde que ela não alterasse os critérios que foram adotados. Nós não quisemos ter nenhum tipo de influência sobre essa destinação, porque faz toda a diferença, porque se eu estou correndo com todo o recurso numa horizontal, lista por lista, pegando o primeiro, depois o segundo, é diferente se eu atribuir em 6 ou 7 listas diferentes. Por exemplo, eu empossei recursos, pode ter sobrado recurso nas 7 listas, e aí, como é que procede? A hora que juntou todos esses recursos, para onde eu levo esses recursos? Levo para a primeira, para a segunda, para a terceira ou para a última lista? Então, isso nós não queríamos intervir. Isso era uma decisão soberana de cada comissão.
Tá? Por isso que o anúncio do 500 e o anúncio da possibilidade de transferir de vertical para horizontal e vice-versa, porque teve vice-versa também. Dou exemplo da minha CSA, onde nós transferimos da vertical, onde sobrou, para a horizontal. A maioria realmente sobrou na horizontal e transferiu para a vertical. Os dois. Então, só para vocês terem ideia, eram múltiplas as opções. Não tinha nenhum critério que fosse possível já ser anunciado com antecedência que não causasse qualquer tipo de ruído. Tá? Espero com isso ter respondido, Elizabeth, você e também a questão do Rodrigo sobre as expectativas. O anúncio prévio dos recursos causaria exatamente o mesmo problema, viu, Rodrigo? Influenciaria na forma de você dizer se vai correr a lista pelos primeiros nomes, se vai correr dentro da própria lista. Isso era que a gente queria evitar. O que nós fizemos, e isso vou voltar depois à frente nessa discussão, é a gente lembrar de qual era o espírito dessa progressão. Nós tínhamos, sim, uma avaliação prévia de que nós temos um represamento de 75% dos nossos servidores nos níveis iniciais da carreira. Quando nós optamos de destinarmos, em média, 80% dos recursos da progressão para a horizontal e 20% para a vertical, era sinalizar na tentativa de correção, né, de amenizar, não resolve o problema, amenizar um pouco essa concentração nos níveis iniciais. Respeitosamente, cada servidor tomou a sua decisão, cada comissão pôde optar se mantinha 80-20 ou se ia para 90-10, 70-30. E, inclusive, a nossa sinalização ela foi um pouco distorcida, sem juízo de valor, no sentido de que nas inscrições, 40 vieram para vertical e 60 para horizontal. Ok, foi decisão das pessoas, dos servidores, sabendo que os recursos iam ser diferentes nesse montante. Cada um tem o direito de fazer a gestão da sua carreira, de escolher, de achar que se tinha que correr por complexidade ou por desempenho. Isso nós não temos que intervir. Tá? Mas fizemos essa sugestão. Então, a ideia era exatamente essa, tentar desconcentrar esses níveis iniciais. Foi por isso que nós fizemos. E os números que o Thiago apresentou são muito claros, porque isso eu também ouvi na CAD, na CEP, espero que essas fake news não virem verdades, né? De que nós atribuímos menos valor nessa progressão do que na anterior. Por favor, gente, é só olhar que nós colocamos 60% de valor a mais. Também não é verdade que nós atribuímos mais recursos para a progressão docente do que para a progressão PAEP. Então, é verdade que também não só foram mais recursos para a PAEP, como eles são mais localizados no tempo, porque tudo já é agora, assim que nós fizemos a homologação do processo. No caso da progressão docente, além de ser recursos menores, são muito mais ao longo do tempo. Está se imaginando todos esses recursos para serem utilizados em 1 ano e meio. Aqui já vai começar imediatamente. Depois a Giovana pode dizer o prazo, mais ou menos, que a gente imagina que isso já vai estar, inclusive, em folha. Então, vamos cuidar, porque essas coisas são muito importantes. Isso aqui é uma conquista, né, dos servidores, é uma conquista da CIDF. Eu acho que isso é muito importante que a gente tenha clareza sobre esses pontos. Tá? Não sei se eu respondi, Elizabeth. Mônica, por favor. Professor, o senhor respondeu, né? Mas o senhor sabe que existe aquele sentimento que fica principalmente quando o senhor fala essa coisa de gestar a sua carreira e escolher a vertical ou a horizontal. Muitas pessoas, professor, eu posso falar pela experiência de 34 anos de Unicamp, participando de todo o movimento, muitas pessoas pediram que nem poderia pedir nas duas, mas pediu na horizontal pelo tempo que está esperando, pelo tempo que a gente está sem. Porque era mais fácil você conseguir, por uma avaliação de desempenho de 5%, do que você correr pela vertical. Então, assim, mas eu acho que nós temos muito... Eu acho que é outra coisa que a gente tem que rever, eu acho que tem algumas propostas que vão vir aí para o futuro, para melhoria, tudo tem que estar aberto à melhoria, diálogo e à conversa, então... vamos ver, né, os próximos passos aí que a gente consegue dar. Não estou dizendo que não foi uma conquista, eu acho que foi sim uma conquista. Eu considero uma conquista. Aqui na nossa unidade, eu acho que não foi feito um trabalho excelente. Estou descontente, estou triste, estou chateada, mas assim, eu não posso olhar para mim, eu tenho que olhar um todo, como representante, como funcionário de muito tempo, e olhando por um todo, eu também acho que teve coisas positivas. E vamos melhorando.
entendeu? Com certeza. Mas tem-se muito descontentamento, não existe dentro da universidade, e eu só queria entender essa coisa dos 500, né? Mas, para mim, me respondeu, tá? Estou satisfeita com a resposta. Obrigado, Elizabeth, mas a questão da avaliação geral a gente vai fazer depois, né? Não esgotamos aqui, não. Mônica, por favor. Eu nem ia falar agora, mas já que o meu colega o Paulo colocou algumas sugestões, eu queria só fazer uns contrapontos. Primeiro, eu concordo em tudo que o professor Sartre falou. Eu acho que o procedimento foi extremamente bem pensado, bem correto, e o apoio e a participação da DGRH acho que são fundamentais em termos de gestão de carreira. E eu queria retomar um pouquinho dos comentários que o professor Pascoal, que foi o presidente dos GTs, né, insistiu, inclusive, até com o próprio reitor, de que se mantivesse o máximo possível essa carreira. Eu vi algumas falas nas reuniões de terça-feira falando aí que tem que discutir mais e fazer um novo plano. A gente tem que convergir uma carreira para a EP, tá? E isso não vai acontecer se a gente ficar mudando ela a cada 2, 3 anos. Não vai acontecer. O que a gente precisa é criar essa solidez da carreira, e eu acho que aí um ponto, aqui na física nós tivemos também 60% das inscrições na vertical, apesar da nossa banda estar, obviamente, distorcida. E um dos motivos que a gente conversando, né, com os funcionários é o interstício, né? Então, eles preferem arriscar uma possível progressão vertical, que na cabeça deles é possível, para não ter que esperar 3 anos por ter ganhado uma horizontal. E eu acho que isso tem a ver também com esses resquícios do passado que a gente tem, né? Numa carreira meritocrática, você tem que ter uma avaliação contínua. Eu sei que isso é projeto da DGRH, o professor Sartre também já comentou, você tem que ter essa avaliação contínua, e o salto na carreira em pecúnia tem que ser separado disso, né? E essa avaliação contínua é até para que as pessoas possam perceber o que é esse salto vertical, o que ela tem que entregar para conseguir esse salto vertical ou não. Essa percepção ainda não está muito bem embasada na própria cabeça dos nossos funcionários. E aí eu quero só fazer também Então, essa questão de dar o recurso antes financeiro também não se adequa por conta disso, porque senão você vai embolar toda a interpretação, que quando você tem nomes, né, para fazer os critérios, as coisas mudam de figura. Existe um fator psicológico que entra na jogada e a coisa não fica muito bem feita, tá? Mas só em relação ao que a Elizabeth, né, falou, eu entendo que a autonomia das unidades é boa também para compensar a diferença entre elas. E vou dar um exemplo aqui. Eu fui presidente da comissão em 2019 e acompanhei o que estava acontecendo agora em 2022, e dentro da nossa própria comissão existe uma dificuldade. Por quê? Porque aqueles funcionários que atuam em setores que interagem com todo o instituto, eu estou falando de uma unidade que tem 200 pessoas, entre docentes e funcionários, eles são mais visíveis e mais facilmente avaliados. Então, no caso, acho que Elizabeth, me desculpa, eu não sei se eu errei o seu nome, está trazendo, é uma coisa que a gente percebe aqui. Funcionários extremamente competentes, técnicos, mas que fazem um serviço, às vezes, que fica escondido. Todo mundo usa, mas não se sabe, né, quem está fazendo, ou não se sabe a qualidade daquele serviço, tem uma maior dificuldade de serem avaliados pelos próprios pares, que fazem parte da comissão. Então, isso é um processo de aprendizagem que a gente só vai conseguir convergir se a gente continuar o processo de avaliação continuada, ter a progressão sempre que possível, para que as pessoas se sintam motivadas a continuarem na carreira, mas nós temos que ter essa percepção. E aí, sim, talvez esse interstício possa cair, porque eu acho que isso também é um resquício do passado que a gente precisa eliminar em algum momento. Tá? Não dá para dizer, você só vai poder progredir 3 anos, não interessa quão competência seja. Eu acho que isso é péssimo dentro do ambiente da universidade. Tá? Desculpem se eu me alonguei aqui demais. Não, imagina, Mônica, novamente, quer dizer, a questão mais sobre a necessidade, os aperfeiçoamentos, nós vamos tratar já na sequência até em cima de uma avaliação, tá? Eu queria agora, nessa primeira, vou comentar mais em cima da questão dos recursos, da distribuição e das dúvidas, tá? Mas a gente vai voltar nesses pontos que são fundamentais, Mônica. Bruno, por favor. Oi, estão me ouvindo bem? Estamos sim, Bruno. Eu ia fazer uma dúvida pontual, mas diante das falas eu vou fazer uma pontuação aqui também do que foi falado. Os servidores pediram a vertical, gente, porque a horizontal tem um limite, você só pede uma e você estaciona. Isso é lógico que você desestimula. Eu vou pedir uma horizontal e depois na próxima somente uma vertical. Para que eu vou fazer isso? Então eu vou logo na vertical e vou começar a arriscar aqui.
Há pessoas também que pediram a vertical que não tinham a possibilidade de pedir horizontal. Então, essas pessoas têm que ser lembradas também. Em unidades que acabaram sem recurso para vertical, a gente simplesmente está falando para algumas pessoas, vocês não vão progredir. Foi isso que a gente disse. Então, isso é um problema mais grave ainda. Eu entendo que a reitoria teve uma ótima intenção ao fazer essa regra de distribuição mais para horizontal. A gente tem um contingente gigantesco de gente parado, então era distribuir mais, contemplar mais gente, mas a resposta da comunidade foi: eu não quero bem isso, eu quero um salto maior. Então a gente tem que ouvir também e levar isso para o ano que vem. Agora, sobre a minha dúvida pontual, os R$500 que a gente pode usar, foi colocado que a gente deve usar para a próxima progressão, que falte menos valor. Só que eu saí de uma congregação na segunda-feira onde havia uma comoção para que a gente desse mais na vertical. Porque a gente conseguiu contemplar bastante pessoa no horizontal, o resultado horizontal foi satisfatório, todo mundo ficou feliz, a gente ficou feliz de contemplar mais gente. Mas esses R$500, se eu solicitar eles para colocar mais uma na horizontal, que seria o caso, eu estou um pouco aumentando a comoção que já tem, que seria por mais verticais. Senão seria possível flexibilizar que a congregação, a unidade, decida se vai ser para horizontal ou vertical, esses R$500. Bruno, deixa eu responder. Vamos ser coerentes até na nossa primeira conversa, tá? Lembra quando a gente tratou dessa questão horizontal e vertical, você foi um dos que defendeu que a gente mantivesse o critério, inclusive que mantivesse o critério da possibilidade de pular 2 referências. Que isso foi que surgiu dentro dos GTs. Do GT, inclusive, que ainda era presidido pelo professor Pascoal. E nós seguimos essa orientação, tá? E você desculpa, a comunidade respondeu, 60% é maioria de 40%, tá? A comunidade respondeu horizontal. Então não vamos, né, por conta do descontentamento de uns em relação a outros, não vamos tentar atribuir que seja a posição de todos, tá? Ainda acho que a boa parte da comunidade entendeu qual era a sinalização, tá? Não estou dizendo que todos têm que ficar contentes, achar que esse é o processo ideal, longe disso, mas vamos pegar o espírito desde o início. O início era, vamos rodar em 2022. A professora Mônica tratou do tema. Vamos rodar em 2022 e vamos fazendo os aperfeiçoamentos necessários. Sabemos que não era o ideal, mas era algo que tinha sido discutido dentro de 2 GTs, tinha sido legitimado, votado dentro dessa CIDF. Né? E aí o que nós fizemos foi montar um 3º GT para a distribuição dos recursos. Recursos esses que, como bem apresentou o Tiago, foram recursos bem superiores à progressão de 2019. Então, eu acho que é importante a gente mostrar onde há avanço, onde há necessidade de a gente melhorar. Não é depois, ex post é muito fácil às vezes a gente fazer algumas críticas. Nós assumimos uma posição desde o início, e foi uma posição coletiva, votada aqui dentro. Ninguém é que votou contra dizendo que preferia que fosse 80% vertical e 20% horizontal. Isso não foi votado na CIDF. Não, nem sequer levantou esse ponto contra. Lógico que isso foi votado nas instâncias superiores da universidade, mas não houve crítica aqui quando sinalizou. Pelo contrário, houve um apoio. A decisão é do Conselho Universitário. Obviamente, esses são recursos da universidade. Então, eu acho que essa é uma questão importante que a gente tem que entender. Da mesma maneira que, como eu recebi com toda atenção a carta dos CTUs, mas olha, os CTUs estão falando apenas para uma parte da universidade. Né? O PAEP vai muito além das unidades de ensino. São 18 CTUs que assinaram, de 24. E a área da saúde? E os órgãos centrais? Então, às vezes eu falo, de repente a gente usa a comunidade falando como se fosse uma maioria, que não necessariamente representa a maioria, representa interesses que são legítimos, mas são interesses de alguns. Vamos tomar muito cuidado para usar o nome, né, coletivo de uma forma generalizada. Não estou dizendo com isso que o processo é ideal, gente. Estou dizendo que era o possível, e o possível e legitimado dentro dessa Câmara. Todas as críticas são muito bem-vindas, porque nós temos que construir essa melhoria.
esse aperfeiçoamento. Aliás, é o que está se dedicando já a DGRH e vai nos apresentar aqui já algumas dessas possibilidades. Mas não vamos deslegitimar um processo que nós mesmos aprovamos. Isso é muito importante. Não estou pedindo para ninguém estar contente, não. Nós sabíamos que não seria um processo ideal. É diferente. Por favor, Cristiano. Boa tarde a todos, me ouvem? Sim, Cristiano. Eu quero colocar alguns pontos com relação à experiência do HC nesse processo de progressão, e eu quero agradecer pela flexibilidade aí do recurso. Acho que foi bem positivo no HC, a gente foi ótimo, mesmo estando limitado 70, 30, com a utilização do recurso, a gente conseguiu fazer progressão de mais pessoas. É claro que isso precisa ser discutido, eu acho que já está até sendo discutido no GT, né, pelo nosso representante, que ele tem falado para nós. Então, eu estou feliz com a quantidade de pessoas que foram contempladas no HC na vertical, na horizontal. Eu acho que atendeu a proposta mesmo, a proposta que era contemplar mais pessoas. A professora Mônica coloca aqui no escrito aqui, né, que esquece que menos pessoas estão contempladas, né? Isso foi o que aconteceu em 2019. Então, a gente tratou um pouco disso nessa carreira. Eu não posso esquecer do trabalho excelente da DGRH. Eu já falei isso em outros momentos, estou repetindo agora. Quero fazer um agradecimento especial aí ao Gesiel, meu parceirão aí. Ele é crítico pra caramba, mas ajuda muito. Eu falei isso para ele essa semana. Eu vejo com muita positividade essa forma de atuação dele. Faz muita diferença. E queria também agora agradecer ao Ademir aí, a Veridiana aí, pelos parceiros que são. A minha fala hoje é mais nesse sentido, mais de agradecimento mesmo. A gente tem diversos problemas no processo. A gente vai trabalhar para melhorar isso na próxima etapa. Mas eu como representante dos funcionários do HC, entendo que o resultado dessa carreira vai ser muito mais positivo do que 2019. Então, assim, eu entendo que a gente está caminhando para algo novo para a carreira PAEP. E eu acho que enquanto a gente estiver aqui, a gente puder manter essa estrutura de carreira, algo que a gente nunca teve na universidade, eu acho que a gente só tem a fortalecer e ganhar, e fortalecer a categoria. Era isso aí. Com certeza a gente vai ter muitas sugestões de melhorias, sim, as comissões já estão trabalhando para isso, mas é como todos os processos, né? É a segunda rodada apenas, 2019, depois de 2 anos de intervalo aí, a gente se perde algumas coisas que a gente viveu lá em 2019, e agora com a proposta em 2023 de ter nova progressão, com certeza vai ser muito melhor. Então, hoje eu estou só para agradecer aí o trabalho de todos envolvidos aí. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Suzete. Bom, professor, já que o senhor tocou no assunto do uso dos recursos aí, né, motivado pela fala da Elizabeth do FIB, eu vou aproveitar, então, e vou questioná-lo de uma questão. Eu fui uma das que levantou essa pergunta 2 vezes em reuniões diferentes da CIDF, sobre se existia essa possibilidade de usar recurso. No caso, eu perguntei da horizontal na vertical, e não ao contrário. Uma primeira vez, o senhor afirmou que sim, poderia. Aí depois o nosso presidente da CSA entrou em contato com o DGRH e houve a informação de que não poderia. Ok. Se eu não me engano, em fevereiro, na reunião que a gente teve esse ano, eu questionei novamente, que eu queria entender, né? Se podia ou se não podia. E foi dito que não podia,
para a questão de gerenciamento dos recursos. O problema é que nós interpretamos essa fala como uma regra, né, que fazia parte do processo. Nós entendemos nessa época que isso não seria modificado em momento algum. Então, se sobrasse recurso de um, ia ser o próximo processo. O problema de tudo isso, dessa falta de clareza aí, foi o quê? Que acabou interferindo, não no trabalho da comissão, mas interferiu nas inscrições de algumas pessoas. O problema disso é que isso gerou uma grande insatisfação dos nossos colegas aqui na minha unidade, revolta de alguns, desmotivação de outros, né? Então, o processo que a galera estava vendo de uma forma positiva, né? Que ia dar certo, que ia ser mais transparente, acabou gerando outro sentimento. Então, agora que o senhor foi claro, realmente, de como que era a coisa, que vocês não queriam interferir nas listas, agora ficou claro, entendeu? Então, fica aqui a questão, estou passando para vocês aí, para todos conhecerem, né, que, infelizmente, o processo que é para gerar motivação nos colegas, né, que serve como uma recompensa do trabalho bem realizado, acabou gerando o efeito contrário, né? Então, muitas pessoas estão realmente muito desmotivadas, muito chateadas com a situação, né? Então, eu vou deixar aqui, eu estou como representante, estou só transmitindo o que aconteceu, né? Eu fui uma das também, né, que entendeu dessa forma, né? Mas tudo bem. Então, fica como sugestão para o próximo processo que as coisas sejam bem claras, né? Porque como veio essa questão do 70-30, ok, ninguém foi contra, ninguém ia ser contra mesmo, né? O pessoal do horizontal vai atender mais gente. Só que veio como uma coisa de cima para baixo, então, como imexível, né? Então, agora o senhor foi claro, não, essa Câmara ela é legítima para questionar, inclusive isso, né? Mas, infelizmente, que essa informação só veio hoje, né? Ela poderia ter vindo de uma forma mais clara lá em fevereiro, antes do início das inscrições. Então, fica aí, né, a minha sugestão e é isso. Mas, claro, eu agradeço o trabalho de todos, porque realmente esse tipo de processo demanda muito suor de todo mundo, né? Muita atenção, muito esforço, muito tempo. É isso, professor. Obrigada. Suzete, obrigado aí pela manifestação. Me permita discordar em gênero, número e grau, mas eu tenho que respeitar a tua opinião. Não consigo entender por que nós termos flexibilizado, depois de todo o processo rodado, a possibilidade de transferir de horizontal para vertical, vertical para... Depois de todo o processo, isso possa ter mudado completamente a posição, tomando esse nível de descontentamento. A única coisa que nós evitamos com isso foi o empossamento de recursos, que, aliás, era uma demanda generalizada. Recebemos várias demandas aqui na PRDU, na EPLAN, se seria possível porque os recursos não ficassem empossados. Nós achamos que fazia sentido, mas só anunciamos isso depois para não influenciar exatamente na forma de elaborar e correr as listas. E a mesma coisa fizemos em relação aos 500, porque vinha sempre aquela questão, se de repente faltar algum recurso, vocês vão complementar, como foi feito em situações anteriores. Né? Esperamos o processo e aí atribuímos mais esses recursos depois que já estava tudo determinados, os relatórios. Então, eu não sei o quanto que isso levou de descontentamento, honestamente não consigo entender a correlação, mas respeito a tua posição, Suzete. Tiago, por favor. Obrigado, Fernando. Não, eu queria até meio que responder um pouco das questões e fazer um comentário geral, até começar pelo final, aí, pela sua última fala. A gente entende que a CIDF é uma Câmara legítima, que a gente pode opinar, fazer, mas daí eu até me coloco nos coloco em PRDU e a EPLAN, que a gente não tem o poder de fazer o que a gente quer dentro dessa universidade. Eu volto lá atrás, até o Cristiano já trouxe o comentário da Mônica, que só existe progressão horizontal hoje por causa do processo de 2019, que foram tantas poucas pessoas. Então, agora hoje, vim deslegitimar esse horizontal, eu não sei se a gente está trabalhando a favor ou contra a própria carreira que a gente está fazendo. E também eu acho que a gente está falando tanto de um processo que, claro, não saíram todas as listas, não saíram, mas até do que a gente conseguiu ver de acompanhando, a gente está
conseguindo progredir exatamente o que foi proposto lá atrás, um valor entre 30% a 40% da universidade. Então, assim, a gente está falando de um processo que, lógico que vai ter descontentamento. Eu discordo que a progressão é um processo que vai gerar motivação. Muito pelo contrário, a maioria nunca vai ganhar, a maioria não vai ganhar no ano. Isso vai gerar muito mais descontentamento do que motivação. Isso só vai gerar motivação depois que a gente conseguir, que é o trabalho que a DGRH arduamente está fazendo, para começar essa avaliação, para a gente ter um plano de carreira de verdade ali, ter o que cada servidor deve fazer na universidade, para a gente poder sair desses relatórios que cada um escreve ali o que acha. A gente sabe muito bem que isso pode causar distorção, porque tem pessoas que sabem escrever melhores que outras. A gente viu em várias CSAs que pessoas não foram contempladas, até por não saberem como fazer isso. Esse processo de avaliação anual vai nos ajudar a isso. E daí lá na frente, sim, esse processo de retorno financeiro em cima das boas avaliações pode gerar uma motivação nas pessoas e menos inconformidade com os resultados, né? Mas a gente, seguindo as normas, a gente está seguindo a norma do Conselho Universitário. Até como eu trouxe na primeira apresentação, as pessoas aqui, tipo, todo mundo eu acho que tinha consciência de como estavam divididos os recursos nos 80-20 ali, que era o principal, com a margem de manobra, mas isso foi aprovado em agosto do ano passado, e até deu uma verificada, não teve nenhum voto contrário. Então, assim, o 80-20 foi uma decisão da universidade, assim como a volta dessa progressão horizontal. Então, assim, a gente seguiu. É lógico que o ano que vem já até foi falado aqui na última CIDF, até o professor Fernando já disse, que esses 80-20 valem para esse ano. Ano que vem é outra progressão, vai ser feito todas as análises na PRDU, e daí ninguém sabe. Hoje não tem nada formatado de qual vai ser o percentual, ou se vai ter um percentual fixo para o ano que vem. Então, assim, eu acho que a gente podia esperar um pouco acabar o processo, verificar, e também lembrar um pouco de 19, né? Será que se a gente tivesse um processo hoje, igual foi o de 19, em vez de estar progredindo 30%, 40% da universidade, a gente estivesse progredindo no vertical somente 10% ou menos, a gente estaria num processo melhor? Fica essa dúvida. Não foi isso que a comunidade quis lá atrás, quando rodou somente a vertical. Até concordo com a professora Mônica que a parte do interstício pode vir a fazer, deixar de fazer sentido lá na frente. É que hoje também é o mesmo caso, né? Esse interstício não existia, mas por causa de 19, que poucas pessoas foram contempladas, entendeu que precisa ficar um tempo parado até para isso começar a todo mundo ter esse processo, essa chance de falar. Agora, entrando mais nos recursos financeiramente, eu queria até completar um pouco do que o Sartre falou desses recursos antecipadamente. A gente já vê que hoje a gente fez o quê? Nós liberamos os recursos ali na semana passada, e daí o que aconteceu entre a EPLAN e PRDU é que teve uma explosão de ligação, de todo mundo ligando, falando, eu preciso de mais 200, eu preciso de mais 100, eu não tive tantos inscritos na horizontal, estou com recurso sobrando na vertical. E o que a gente tomou de decisão entre a EPLAN e PRDU com a avalanche de mensagens foi, talvez fique injusto uma unidade me liga e eu respondo, não, tudo bem, mais R$200 para você, tudo bem. Não, pode transferir isso da vertical para horizontal. E a outra unidade não liga, outra CSA não liga, e acaba perdendo essa oportunidade de fazer. Por isso a gente tomou a decisão na segunda-feira de falar assim, vamos tentar diminuir um pouco o assunto dentro da universidade e já vamos dar um teto aqui, já vamos dar uns R$500 de teto, que daí todo mundo que estava
a gente viu quantas unidades ali estavam na correria para fazer a congregação, e aqueles 100, 50 reais faria diferença de mais uma pessoa ou não. Então, foi por isso até que a gente lançou o comunicado na segunda-feira, até para facilitar um pouco esse processo de informação. E eu me preocupei um pouco com as falas aqui, quando fala que os 500 reais mexem nas listas. Isso daí é uma preocupação, eu fiquei meio preocupado, porque a gente deixa claro ali que é caso necessário e seja solicitado, poderá usar um valor de até 500 reais na última progressão. Então, a gente achou que estava claro que, como isso foi aprovado, as regras de distribuição dos recursos lá atrás, que as unidades não existia a possibilidade de mudar a forma de distribuição dos recursos. O recurso destinado deveria seguir exatamente a regra lá de trás, que foi aprovada pela congregação, e lá no final, tipo, quem que é o próximo? O próximo é esse aqui, está faltando X reais. Daí, nesse X, entrava os 500 reais. A ideia era essa, não era nenhuma mudança. E sobre a mudança de vertical para horizontal, a gente sabe que a gente tem uma comunidade que está há muito tempo sem progredir. A ideia ali, quando joga os 80-20, era já imaginando que muitas pessoas iriam entrar. Esse fluxo de entradas de pessoas mais na vertical do que na horizontal fez com que muitas unidades empossassem recurso na horizontal e empossassem recursos significativos. E o que a gente pensou a regra é não mudar no que foi no Consul. Mas como a gente escreveu lá, se não existir mais possibilidade de você fazer na horizontal ou na vertical, você tem a disponibilidade de mudar os recursos. A gente não ia proibir diversas pessoas de progredirem nesse ano por causa desses recursos ficarem empossados. Então, foi essa a ideia da transferência, e tanto que a gente diz caso não tenha mais possibilidade de usar aquele recurso na lista. Então, a pessoa que tomou a decisão de horizontal ou vertical, ela, naquele ano, naquela decisão, ela foi totalmente contemplada com os recursos, e depois, sim, houve a mudança de recursos de um lado para o outro. Eu acho que é isso. Sobre os recursos antecipadamente, até respondendo um pouco ao Rodrigo, e o Daniel sempre fez essa pergunta, a gente acredita que no ano seguinte, independente de a gente informar os recursos ou não, toda a universidade já vai saber exatamente qual recurso aproximadamente a gente vai ganhar. Porque mostrando os cálculos hoje, a gente não vai precisar definir o recurso exatamente que vai para uma CSA, mas se a gente chegar em ano e falar assim, em 2023, os recursos vão ser no mesmo patamar de 2022, cada unidade já vai ter uma referência para saber mais ou menos quanto vão ganhar. O recurso exatamente a gente nem pode fazer antes, porque diz que a distribuição é conforme a folha, e a folha a gente pega naquele mês. Então, de 2019 para 2022, teve muitas confusões, porque tem unidade que cresceu 17% a folha salarial, em referência às outras unidades. Tem unidade que caiu 15% o que ela recebeu lá atrás em percentual do que ela está recebendo. Então, muda bastante esses valores, o que gerou muita confusão, mas eu acredito que mesmo a gente não indicando o número exato, até para não influenciar na montagem da lista, esses dados já vão ser mais conhecidos e já está mais a par de toda a universidade. Acho que é isso, professor. Obrigado. E só acrescentando, né, Tiago, quer dizer, nós seguimos rigorosamente o cronograma que foi apresentado, com aquela única diferença que foi postergado em 2 ou 3 dias, a Giovana e a Cidinha podem me corrigir, por conta até do atraso na entrega do relatório de uma ou outra SSA, nós, para não prejudicarmos ninguém, postergamos esse calendário em 2, 3 dias. Estava previsto para indicar os números dia 1º, nós mostramos, acho que divulgamos 2 dias depois. Agora, lembrando, esse cronograma foi votado aqui na CIDF. Bruno, por favor.
Professor, primeiro, desculpa, acho que a minha fala passada foi mal interpretada, eu me posicionei errado pela sua falha do Tiago, deu para perceber. Eu não sou de maneira nenhuma contra a progressão horizontal, eu acho que ela é o maior avanço que aconteceu de 2019 para cá. Isso tem que ser mantido. Eu sou até a favor de que a gente se aprofunde isso, que não tenha o limite de uma única horizontal e que a pessoa no futuro tenha que pedir uma vertical. Eu acredito que pessoas muito boas não têm complexidade na função e vão continuar fazendo excelentemente a mesma função a carreira inteira, e não é justo que ela tenha apenas um salto. Então, eu queria corrigir essa parte da minha fala. E também dizer que eu não estou jogando a responsabilidade do 70-30 no SART, nessa gestão, acho que é uma responsabilidade conjunta de todas as câmaras. Eu não passou pela CIDF, não votei aqui, mas se passasse eu votaria naquele momento, me parecia muito adequado mesmo. A minha fala foi no sentido de que eu considero agora, vendo posteriormente, que eu acho que foi um erro que eu participei, porque eu não me posicionei aqui mesmo na época, e não estou falando para a gente corrigir ou mudar algo agora, é para pensar para o ano que vem. E só reforçando que eu não entendi se o Tiago respondeu a minha pergunta, se os R$500, da maneira como foi escrito, foi dito que a gente use apenas na próxima projeção de menor valor. Só que a próxima de menor valor minha é da horizontal e a comunidade do IB queria mais vertical. Se eu não poderia usar essa na próxima de menor valor vertical. Sendo uma decisão da congregação, eu acho que seria algo bem imparcial, não é uma decisão do Bruno ou do diretor do IB, não seria algo direcionado a uma pessoa. Mas eu entendo também o objetivo seus ao colocar a regra desse jeito. Obrigado. Obrigado, Bruno. Rodrigo. Professor, não, talvez eu nem devesse ter comentado a questão do recurso, que pareceu que era algo, não uma sugestão, mas uma crítica ao calendário que eu aprovei na CIDF. Mas é que a gente já está pensando, fazendo algumas ações para o processo de melhoria futura. Então, não sei se isso ficou fora do tom, tá? Então, peço desculpas se passou uma outra mensagem. Mas, mesmo assim, eu acho que em algum momento antes pode ser divulgada essa informação, porque a gente tem uma informação mais real, ou nós vamos deixar que as pessoas, com as suas fórmulas aí, cada um com a sua, façam os cálculos e acabem divulgando extraoficialmente, tá? Eu gostaria ainda, no momento oportuno, de fazer essa defesa e indicar talvez um momento mais adequado. Sobre os R$500, eu acho que talvez, não sei como, mas talvez seja explicar melhor. Aparentemente, há dúvidas de como isso deva ser utilizado. Apesar de que, para mim, ficou claro ali, você tem que, é o próximo que demanda menos. Soma-se todos os saldos que tem ali, digamos, faz um rapa ali nos saldos das diversas listas e até R$500, se for suficiente para dar para aquele que está mais próximo de conseguir uma promoção de progressão, seja no horizontal ou no vertical. Eu acho que talvez seja questão de alguma forma, de fazer essa informação circular mais precisamente, para o pessoal até não entender, então vai rediscutir lista. Não tem como rediscutir, porque com a lista feita se foca agora naquele que tem necessita de menor recurso para progredir. E nesse sentido, aí a minha dúvida, já que já tem uma regra estabelecida do que pode ser utilizado com esses R$500 mais com as outras sobras, entendo eu que isso não precisa ser passado em congregação. Isso o diretor pode encaminhar para a PRDU, encaminha só a PRDU ou a EPLAN que cita ali no comunicado, isso vai no ofício ou vai junto já ao processo de progressão. Como que a gente deve viabilizar esse pedido, formalizar junto à PRDU e à EPLAN? Você está se referindo agora especificamente sobre os 500, é isso? R$500. Bom, manda, mas já está automaticamente autorizado, tá? Dentro que se o recurso for até 500, sabem que já vai poder, já vai ser autorizado, né? Nós já estamos recebendo aqui alguma coisa que extrapolou 500, né? Teve caso aí de gente que está ganhando R$12 a mais, R$23 a mais, entendeu? Isso, Tiago e eu passamos hoje aqui uma lista inteira, né, Tiago? Olhando. Mas o 500, obviamente, está autorizado, caminha, como foi sugerido, mas vai ser autorizado, tá, Rodrigo?
Tá, então as unidades encaminham o ofício, a PRD dá Isso, ok, só para a gente- constar, exatamente. A gente junta futuramente o processo da progressão em si que vai seguir para a CDF. Agora vamos só respeitar as regras do jogo, né? No sentido seguinte, quer dizer, quando a gente flexibilizou a transferência de vertical para horizontal ou horizontal para vertical e permitimos esse 500 a mais para completar, isso aqui o movimento financeiro. Quem é soberano na decisão da montagem dos critérios, da utilização, vamos lá, é a instância equivalente, é a congregação. Tá? Então, vamos deixar isso muito claro. Tá? Nós não vamos intervir em ninguém, nem quisermos. Inclusive, a nossa ideia de colocarmos qualquer mudança no final foi para interferir o menos possível na própria elaboração. Tá? Então, não é papel aqui da EPLAN nem da PRDU intervir em nada. Tá? Rafael, por favor. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim, senhor. Perfeito. Bom, professor Sete, gostaria aqui de engrossar o coro, né, e agradecer e elogiar aí a equipe da Giovana, do Gesiel, todo mundo que nos deu todo o suporte lá na DGRH, né, então a gente, com todas as dúvidas possíveis, né, é impressionante como surgem dúvidas a respeito do processo. Então, muito obrigado. Acho que avançamos muito com essa avaliação. Gostaria só de retomar um ponto aqui sobre a flexibilidade, né, e agradecer também aí essa flexibilização entre as listas, porque foi somente essa flexibilidade que possibilitou que nós contemplássemos uma pessoa, pelo menos na vertical, na FCF. Tá? Então, isso tem sido uma demanda já há bastante tempo e, como a gente previa, nós não teríamos recurso suficiente para contemplar pelo menos uma pessoa na vertical, não fosse essa, sem pedir, obviamente, a suplementação, né? Se não fosse essa flexibilidade. Né? E daí, nesse ponto, só retomar isso, né, para o próximo processo. Eu tenho trazido isso aqui de forma recorrente, né, mas lá na reunião, na 8ª reunião também da CIDF, eu falei um pouco a respeito disso, e sobre esse olhar mesmo, né, para que a gente consiga fazer de um ano para o outro aí, uma regra, né, para que a gente consiga contemplar pelo menos uma pessoa na vertical, sem depender da flexibilidade aí no final do processo. Então, agradeço muito a todo mundo que se envolveu no processo, por vocês que fizeram aí a flexibilidade, e agradeço a oportunidade aqui, professor. Obrigado, Rafael. Emerson. Olá, boa tarde novamente. Eu tenho 2 pontos, né? O primeiro é até um esclarecimento acerca da carta dos CTUs, que eu fiz parte, eu também assinei, em solidariedade às unidades menores. E também só uma correção, né, professor? Foram 21 as assinaturas, e não 17, e devido ao tempo, né, foi tudo para mim chegaram 18. Na carta que estava, eu contei. Não, tudo bem, tem mais gente assinou depois, não tem problema nenhum. Tomara que fosse até os 24. Não, e dizer que assim, foi tudo muito em cima, né? Ficamos sabendo do recurso na sexta-feira, aí as unidades menores ficaram bastante preocupadas, aí na segunda uma reunião para tentar apoiar as unidades menores, por isso que foi tudo em cima da hora, tentando que, né, para que desse tempo dessa carta fosse lida no Consul. Então, só esse pequeno esclarecimento. E também uma defesa, né? Tem um colega de uma unidade pequena que pediu aí uma sensibilidade em relação ao o recurso que foi para eles, porque, olha só, eles conseguiram atender somente 4 servidores e na horizontal. E o valor de, acho que R$2.000, R$2.500 que foi. Então, ele pede uma sensibilidade para que a gente reveja, porque nunca vão conseguir atender nenhum servidor na vertical.
Porque o valor que vai para essa unidade, se você atende um na vertical, não dá para atender mais um na horizontal. Então, assim, eu só estou replicando o pedido do colega, né, que motivou a gente, inclusive, a assinar essa carta, e que a gente pense nessas unidades menores. Tá bom? Era só isso. Obrigado. Obrigado, Emerson. Está corrigido aí o número, então, das assinaturas, né? Só 4 no total de quantos? Você tem esse número, Emerson, dessa unidade menor, de inscritos no processo? Ele não passou o número de inscritos, ele passou que o valor que foi para eles, R$ 2.659, contemplando somente 4 horizontais. Vertical. Para entender o só, gostaria de saber 4 em cima de quantos, isso é importante, se foi um número muito pequeno ou não, né? Só isso, você conseguir esse número seria importante, viu, Emerson? Obrigado. Tá bom, vou ver isso com ele e já passo aqui para vocês. Não vejo mais nenhuma inscrição. Deixa eu só... Emerson, vamos lá. Continua. Emerson, você está levantando a mão de novo? Não. Acho que não. Gente, eu vou fazer uma rápida aqui. Thiago, pode ir. Depois eu só um minuto. Até que você perguntou para o Emerson, na verdade progrediu sim, foram 4 não tinha se dado, mais 4 de 10 inscrições, 40% do processo foram contemplados. Ótimo. Rapidamente, gente, vamos lá. Vou recuperar uma das questões aqui que esteve o tempo inteiro norteando esse nosso processo de progressão. Primeiro, eu já tinha dito, ele seguiu a partir de 3 GTs, 2 inclusive trabalhados na gestão anterior, e a ideia de que os trabalhos não fossem interrompidos, não voltasse a estaca zero. Então, se montou um novo GT para se discutir recursos, a destinação dos recursos. Não é verdade que os recursos totais sejam tratados aqui dentro, né? Os recursos da universidade são tratados dentro do Conselho Universitário. Ali se definiu o valor total para se pensar em todas as progressões. É assim que tem que ser, né? Aí aqui, desse GT, se estabeleceu os critérios, né? 80-20, trouxemos com essa flexibilidade, tratamos aqui dentro da CIDF, inclusive a manutenção das CSAs para que o cronograma pudesse avançar dentro do prazo, porque havia preocupação de rodarmos essa progressão ainda em 2022, sabendo de todas as fragilidades, deficiências que poderíamos encontrar. Por sugestão da DGRH, se montou uma comissão que está recolhendo as críticas e observações sobre esse processo para realizarmos o aperfeiçoamento. Isso é fundamental. Então, eu vi aqui nas falas depois algumas justificativas do Bruno, não tem nada que justificar no sentido de... As críticas são muito bem-vindas, gente. Isso aqui é um local de debate. Nós podemos ter, e é até salutar que nós tenhamos posições divergentes. É assim que se constrói consenso, assim que a gente avança. Estamos longe de propor aqui, né, visões totalitárias, visões absolutamente unânimes. Pelo contrário, né, o debate é muito bem-vindo e as divergências é assim que a gente vai aperfeiçoar. Mas a ideia inicial era, vamos rodar, vamos promovendo esse aperfeiçoamento. Algumas questões do processo como um todo, no caso, lógico, a gente aqui também alguma preocupação em olhar. Queremos entender por que do número apto, né, para se inscrever, que foi um total de 3.796, Giovana e Gesiel me corrijam depois, se esse não está correto, nós tivemos, na verdade, então, apenas 2/3 inscritos, 1/3 não sequer se inscreveram. Tá? Eu acho que isso é uma questão importante que a gente tem que tentar entender o porquê. Se foi uma decisão, se esperou uma nova com uma distribuição diferente de recursos, ou se, inclusive, o fato que aqui eu quero fazer um registro, tenho feito em todas as reuniões, né? Nós conseguimos um desafio muito importante, né? Eu lembro que quando a DGRH trouxe para nós a proposta de que essa progressão seria um processo integralmente digitalizado, informatizado, eu confesso, e de público aqui, agradeço o Cidinha e toda a equipe de TI da DGRH, eu confesso que tinha dúvida se a gente ia conseguir. Questionei se não valeria a pena a gente fazer um processo ainda como anterior, com todos aqueles problemas do papel, etc. A Cidinha se comprometeu e efetivamente a equipe da DGH entregou esse produto. Isso não é pouco, isso é um avanço fantástico.
né? Nós temos conseguido chegar nesse ponto. Até porque, a partir daí, as possibilidades de aperfeiçoamento do processo de avaliação, não é só o de progressão, não, gente. O de avaliação são infinitos a partir desse processo informatizado. Então, eu queria registrar. Acho que esse avanço significativo. Somos 53 CSAs, me corrija aí, né, Ademir? 53 que adotaram critérios diferentes, gente, na hora de fazer a questão, inclusive, né, dentro dessas CSAs, nem todas utilizaram os mesmos critérios. Dou exemplo aqui, né? Acabei, já falei, tínhamos, de repente, em alguns lugares onde isso foi feito através de listas, dividindo os recursos já dentro das listas, tem gente que correu os primeiros de cada lista, tem gente que hierarquizou as listas de forma diferente, colocou as com sem gratificação primeiro e as com gratificações depois, tem gente que trabalhou primeiro pelo segmento. Isso foi absolutamente uma decisão a soberana, né, de cada uma dessas unidades. Então, vamos lá pensar. Com isso, também se cria as vantagens e desvantagens. Com isso, com essa descentralização das decisões, é impossível você criar um critério único, inclusive na hora que a gente estava falando aqui de suplementação dos 500, ou de só a posteriori termos tratado a questão dos recursos sobrantes. Tá? Mas eu acho até que é salutar o fato da gente ter tido essas diferentes distribuições, né? Essa experiência a gente vai trazer daquelas que foram melhor ou melhor bem-sucedidas aí dentro desse processo. Essa é uma questão importante. A terceira que eu faço questão de registrar, né? Os recursos aportados para essa progressão foram 60% superiores da progressão 2019. Mesmo que a gente considere toda a inflação do período, que foi aquela inflação que refletiu no nosso aumento, que foi da ordem de 20%, né? Nós estamos falando num volume real, um crescimento real de recursos entre as duas progressões. Né? Outro ponto, não é verdade, como eu vi comentário, recebi críticas, né, pela internet, né, dentro da CEP, dentro da CAD, de que os recursos para a progressão docente foram superiores aos recursos da progressão PAEP. Não corresponde. Vejam aí, os números estão muito claros na distribuição dos percentuais. Outra questão, não saiu do PAEP a progressão das carreiras especiais, inclusive dos procuradores. Carreiras especiais é 0,2% dos recursos, estava fora desse 0,8% que o Thiago bem tratou ali. Tá? A questão do documento, só para ter uma ideia, que às vezes também é importante os números. Se vocês pegarem a mesma metodologia que o Thiago apresentou, e forem fazendo os cálculos, o que representa um adicional de R$500. Um adicional de R$500 vai dar aproximadamente 1 milhão anuais a mais. Isso significa que dentro daquela proposta, porque eu não vou dizer que não seja justa, gente, só estou dizendo dentro das condições que nós tínhamos trabalhado antes e que foram aprovadas dentro do nosso conselho universitário. Se a gente quisesse oferecer realmente uma progressão, no mínimo, para cada lista, vamos pegar uma lista superior, né, segmento superior, com ou sem gratificação, isso, se a gente partisse do piso, significaria alguma coisa em termos de R$1.729. Se R$500 representam 1 milhão ao ano, 1.700 é 3 vezes isso, no mínimo 3 milhões. Nós não teríamos a priori como saber quantas seriam, mas são recursos muito maiores que terão que ser discutidos. Agora, também, eu acho que está muito claro aqui, que na rodada subsequente, né, até pelas regras atuais que impedem, tem a questão do interstício, que já foi até avaliado pela professora Mônica e por outros que me antecederam, o fato de que as pessoas que progrediram nesse ano, tanto na vertical quanto na horizontal, estão impedidos. Aí que nós vamos ter que chegar aqui a um acordo como é que vai ser a próxima progressão e os recursos que vão ser, se forem recursos dessa mesma monta desse ano, certamente teremos mais recursos até para contemplar verticais, como algumas unidades aí estão reclamando, sobretudo as menores. Tá? Por fim, eu só queria trazer uma última questão. Tá? E aí vou passar já direto a palavra a DGRH, a Cidinha, para trazer rapidamente aí o que nós estamos pensando para frente. Tá? Primeiro, eu insisto,
Não estou defendendo que esse processo é o processo ideal, mas ele é um processo que foi legitimado e foi transparente dentro do possível. Digo dentro do possível porque, evidentemente, né, que algumas informações como essa, como foi dito, depois teve que seguir um cronograma. Como é que ia ser distribuído? Era distribuir o valor que ia chegar lá e distribuir pela folha de pagamento para cada um anestesiado. Todo mundo sabia que era isso. Agora, quanto era exatamente esse valor, nós estávamos rodando aqui dentro. Como chegar no 0,60 daquele percentual? Então, mas essa metodologia ela está agora aberta, está disponível, todo mundo sabe o método que foi utilizado e foi válido para todos. Tá? Então, a legitimidade, né, e a transparência foi a máxima possível aqui. Então, gostaria de que isso legitima o nosso processo. Né? Isso me parece importante. E temos, sim, que aperfeiçoá-lo. Esse comitê que está reunindo todas essas informações, e a proposta que nós endossamos aqui, que a DGRH já nos trouxe um primeiro esboço, de caminharmos na direção, graças, inclusive, ao processo de informatização que a DGRH conseguiu entregar, né, nesse processo. Nós podemos agora separarmos, acho que de uma forma muito mais tranquila e com muito mais qualidade, o que é um processo de progressão do que é um processo de avaliação. E que essa avaliação possa ser cada vez mais dentro de realmente pensando uma gestão de desempenho. E com isso eu passo a palavra para a DGRH e fica aqui o agradecimento, não creio que não é só da PRDU, da EPLAN, mas eu acho que é da CIDF como um todo, a DGRH. Cidinha, por favor. Boa tarde a todos e todas, obrigada, professora, aí pelas palavras. Nesse sentido, eu quero dizer que é um trabalho conjunto, né? E quando a gente trabalha nessa sintonia, todos juntos, que o resultado ele só é esse que a gente está colhendo, é um resultado positivo, né? Entendendo os avanços, entendendo as necessidades de melhorias, né? Entendendo o quanto a gente precisa caminhar. Nesse sentido, então, vamos falar de futuro, né? Enquanto os trabalhos estavam sendo realizados pelas comissões, o cronograma aí da gestão de desempenho estava acontecendo, nós aqui na DGRH, nossas equipes aqui, de forma integrada e conjunta, pensamos uma proposta de gestão de desempenho para compor no futuro, auxiliar, né, compor no futuro esse processo de progressão. Nós sabemos que a gestão de desempenho ela tem vários objetivos, tanto para o indivíduo quanto para a instituição, né? E esses objetivos, quando cumpridos, eles trazem muito ganhos, tanto para as pessoas quanto para a instituição, né? As pessoas precisam ter clareza daquilo que se espera delas enquanto atividade, as pessoas têm o direito e precisam receber o feedback do seu desempenho, e, no fim, precisam ser reconhecidas, né, por aquilo que entregam para a instituição. Então, nós fizemos um esboço, né, de na verdade, desenvolvemos uma concepção de todo um processo, e a gente já fez uma rápida apresentação para o professor Sartre a respeito. Faremos amanhã uma apresentação para o reitor, e, à medida que a gente for caminhando nessa proposta, nós vamos também colocar essa apresentação para a Câmara e para os demais grupos, para validação e tudo mais. É uma proposta que será totalmente informatizada, e nós já temos um cronograma de execução, e a nossa vontade, se tudo caminhar dentro do pretendido, né, dentro do planejado, ao olhar da DGRH, a gente ter a chance de já ter o próximo processo de progressão já com mais esse avanço. Então, para dar esse norte aí, né, de que os trabalhos estão caminhando, e são dois trabalhos paralelos, né? Tem o trabalho do comitê que está sendo conduzido pelo professor Rodrigo, na PRDU, né, mais com a participação efetiva dos profissionais da DGRH, mas junto a gente está também trabalhando nessa outra frente, que aí é a gestão de desempenho. Então, melhorias no processo de progressão, né, estão sendo tratadas, e uma nova proposta de gestão de desempenho também, considerando que são coisas distintas, mas que tem que se encontrar, tem que ter um ponto de convergência lá na frente, né? Eu agradeço muito a todos que contribuíram no processo,
né? Acho que correu de forma tranquila, de forma muito profissional e séria, de todos os envolvidos, né? Equipe de GRH, unidades, comissões, todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, se envolveram nesse processo. Nós, a GRH, estamos muito animados aí com o futuro e estamos à disposição para discutir e trazer algo que realmente dê uma resposta positiva para a comunidade em relação a esse assunto, que é sempre muito colocado, né, como uma necessidade, né, de desenvolvimento e de credibilidade e de tranquilidade aí para todos nós que somos servidores da universidade. Então, por hora, é isso. Obrigado, Cid. Antes de passar a palavra aqui à Giovana, Gisele, também fica à vontade, hein? A questão, eu acho que é importante que a Cidinha tocou, que esse processo, vamos lembrar, gente, lembra que o nosso cronograma inicial era um cronograma que se arrastaria, me corrija aí, Giovana, se arrastaria até novembro. Nós fizemos um desafio de encurtar esse cronograma. Hoje nós estamos dia 9 de junho. Estamos rodando e vamos conseguir fechar esse cronograma agora. Depois você passa as próximas etapas, Giovana, por favor, mas conseguiremos já no segundo semestre com o processo finalizado, início do segundo semestre. Isso foi um grande desafio, só foi possível pelo envolvimento de todos os RHs, pelo envolvimento dos CTUs, pelo envolvimento da DGH e, sobretudo, dessa Câmara aqui, que teve, né, o desafio de aprovar esse cronograma. Eu lembro muito claro quando foi colocado a questão de que uma parte do cronograma estava rodando em janeiro, e nós levantamos, mas janeiro é geralmente um período de férias na universidade, grande parte das pessoas estão fora, vai ser muito difícil reunir as instâncias equivalentes, muito difícil reunir as congregações. Nós superamos todos esses desafios. Mostra que às vezes é melhor não ser pessimista, né? O pessimista sofre duas vezes, viu, gente? Às vezes é melhor ser otimista, né? Você sofre uma vez só. Se a coisa dá errado, a gente sofreu uma. Agora, quando a gente sempre é pessimista e faz, os processos não andam. Tá? Então, mais uma vez, quero deixar o parabéns. Isso é uma conquista coletiva, né? De toda essa participação aqui e conseguimos dar conta desse processo, desse cronograma, que era realmente muito curto. E aí, eu não sei se foi a fala do Rodrigo, quando falou do prazo para as congregações se reunirem, infelizmente nós encurtamos o prazo para quase tudo, realmente foi uma dificuldade, mas conseguimos, dado o interesse e a importância do processo. Tá? Giovana, por favor, diga. Foi o professor Paulo Ronque. Foi o professor Paulo Ronque, em relação à congregação. Naquela época a gente precisou, né, para dar uma... eu defendi que houvesse extraordinários. Não, é isso, mas o Rodrigo falou hoje sobre a coisa da necessidade, tá? É verdade, desculpa. Giovana, por favor. Dia foi uma luta aí, porque a gente falou, não, professor, vamos, e no fim deu certo. Deu certo. Falando que a Giovana vai anunciar um segundo processo já para o segundo semestre, viu, professor? Deu tão certo. Começa amanhã, Rafael? Meu Deus. Vamos acabar esse primeiro. Obrigada, professora. Acho que queria agradecer primeiro todo mundo que está elogiando a minha equipe, da GRH como um todo. Acho que a gente realmente estava muito empenhado, porque a gente acreditou que isso era o melhor a ser feito, né? E assim como o que a gente vai propor aí nas próximas semanas, como a Cidinha já adiantou, o professor também, a gente acredita muito que é o melhor a ser feito. Então, a gente acha que talvez seja novos cronogramas apertados, muita coisa para fazer, mas a gente quer ficar com essa sensação sempre de que a gente está agora, de que dá certo, né? A gente corre, mas no final o resultado vale a pena. Então, seguimos juntos, né? Estamos felizes pensando aí no futuro, mas a gente tem que terminar o que está agora. Então, lembrar todo mundo que agora, até amanhã, as comissões, as instâncias equivalentes, congregações, têm o prazo para estar divulgando realmente os contemplados, né? Pegando a lista de classificação e correndo aí o recurso até onde ela vai, com os R$500 ou não, fazendo essa solicitação, é até amanhã. Na semana que vem, de 13 a 15, todas as unidades CSAs precisam mandar os relatórios para a CIDF pelo e-mail do Ademir, né, o SEC-CIDF, a lista do que precisa ser mandado está na deliberação CAD 12 de 21, artigo 11, a gente tem uma listinha lá, certinha, que é o relatório da comissão, o relatório da instância, a lista dos servidores que solicitaram a progressão, lista dos indeferidos, motivos de indeferimento, tudo direitinho está lá descrito no artigo 11, tá? Isso até quarta que vem, dia 15, para o e-mail do Ademir.
na outra semana, pulo o feriado aí, no dia 20, entre 20 e 21, Ademir, da RDU, a gente aqui vai estar se organizando para preparar a pauta da CIDF Extra, para enviar para vocês na terça, dia 21, e no dia 23, quinta-feira, a gente tem a CIDF Extra, somente com o assunto da progressão, para a gente estar validando todos os resultados aí das listas dos contemplados da CSA. Depois disso, a gente tem uma semaninha para preparar a pauta da CAD, e no dia 5 de julho a gente tem a homologação desse processo como um todo e a finalização dele passando pela CAD. Então, nós estamos aí empolgados e eufóricos com o resultado, mas ainda temos algumas etapas aí administrativas que a gente não pode deixar de cumprir, né? Então, a gente pede que todo mundo continue atento aos cronogramas, às datas, para Ademir e eu não infartar, né, Ademir? Que tem mais umas datas apertadas aí, mas vai dar tudo certo, tá? Reta final, então, agora. E qualquer dúvida, continuamos à disposição, Ademir também, mas agora é uma parte mais administrativa mesmo do processo. E lembrando que será às 9h30 da manhã. De manhã, dia 23. Muito bem. Muito obrigado aí pela informação, Giovana, Ademir. Edson e depois Daniel. Edson. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Integrantes da Câmara. Uma pergunta, só para tirar uma dúvida aqui. O efeito desse processo vai estar efetivado no Olerite quando? Setembro, é isso? O Olerite vai entrar na folha de agosto, né? Porque a CAD fala que é o mês subsequente, a deliberação fala que é o mês subsequente à CAD, então a CAD é de julho, entra na folha de agosto, recebe efetivamente 4º dia útil de setembro. Tá bom. Bom, queria cumprimentar mesmo esse assunto que tem dominado aí a conversa entre os funcionários, mas é importante agradecer aí ao professor Sartre, a EPLAN, não quero saber quem é Tesouro, quem é o Banco Central, mas a DGRH, esse trabalho heróico aí, importante, né? As CSRHs todas que se envolveram aí, e, enfim, as instâncias todas por onde passa esse processo, é um processo muito complexo, né? Eu queria registrar o seguinte, tinha uma dúvida, né? Seguir o processo anterior com mudanças, zerar tudo. Eu sei que no debate da sucessão mais recente houve muito essa preocupação com aquela situação de que o reitor assume, zera tudo, depois não dá tempo durante a gestão, aí fica pendência. Então, acho que foi uma decisão importante, correta, de manter a essência com os ajustes que foram sendo feitos, discutidos, e aí temos o resultado. Então, parabéns aí a todos e todas que se envolveram aí, e é normal, eu acho que até é muito bom ver esse debate, essa divergência, enfim, porque isso também aponta para o futuro, né? Algumas questões que foram levantadas e que não foram possíveis de ser superadas agora, poderão ser, e acho que a DGRH já tem pronto aí uma proposta, eu espero que seja mantido o mesmo nível de envolvimento aí, e a questão de progressão, de avaliação, sempre, eu não lembro nenhuma delas que não teve questionamento, insatisfação, então é natural de um lado, mas a gente tem que procurar ir melhorando para ir diminuindo um pouco esses ruídos, né? E aí, professor Sartre, algo que nós já falamos há um tempo atrás aí, eu, enquanto Educorp, estou à disposição, porque tem uma discussão de tornar um pouco mais consistente esse esforço dos funcionários, né, na busca do aprimoramento, da formação, no que passa aqui pela Educorp, para que isso faça parte de maneira mais efetiva, mais definida, né, nos próximos processos de avaliação. Algumas CSRHs já usam isso, mas ainda não é uma coisa muito bem definida. Precisamos, então, me coloco à disposição para participar das instâncias aí, ouvindo, opinando. Então, parabéns. Eu quero só terminar fazendo um pequeno marketing aqui.
nós vamos ter em outubro, do dia 5 a 7 de outubro, a 8º Sintec, a 8ª edição do Sintec. Tem até aqui presente alguns colegas que fazem parte da comissão organizadora, o Rafael, o Bruno e outros colegas mais. Então, eu queria dizer que as inscrições dos trabalhos vão começar no dia 27 de junho, e eu queria já aproveitar a instância aqui, essa Câmara, para divulgar e pedir que haja plena divulgação, porque é um momento que nós temos para mostrar a nossa produção profissional, e isso tem relação com o desempenho também, e pode ser algo na avaliação. Quem sabe os trabalhos apresentados no Sintec também tenham validade nesse processo aí de desempenho, enfim. Mas eu acho que todos nós saímos melhor do que começou isso, e só de saber aqui que há 61% a mais de investimento financeiro, né, nesse processo aí, é um bom resultado e é um bom indicativo. Muito obrigado, professor. Obrigado, Edson. Vamos combinar em toda a CIDF a gente fazer aí essa boa propaganda, né, do Sintec, né? Vamos sempre, né? Sempre fundamental. E gostei muito do termo, né? Isso aqui não é despesa, isso aqui é investimento. Investir em recurso humano, né? Daniel, vamos lá. Não, eu ia propor da CIDF extraordinária começar às 14, mas vocês foram mais rápidos, vai começar às 9h30, então é isso? Ou é só brincadeira? Não, é 9h30 mesmo. O Ademir deve ter olhado para todas as demais reuniões que existem na universidade. É isso. É o horário que encontrou. Foi isso, Ademir? 9h30, exato. Tá. Isso mesmo. Beleza, então. Obrigado. Rodrigo. Só para fechar, aqui, falando demais. No momento do debate financeiro, agradeci o Thiago, mas não poderia deixar também de encaminhar os meus agradecimentos à equipe da Giovana, ao Gesiel e à Jéssica, que acho que não está na reunião aí, e também não poderia deixar de mencionar, professor, assim, parabenizar aqueles envolvidos na comissão de avaliação. É um trabalho que eu estive em duas, como titular e suplente de outra. Vou usar um termo, que é uma dor de cabeça gigantesca, tá? É uma dedicação que tem que se ter, porque faz parte de você se envolver ali em coisas que acarretam na vida dos colegas de trabalho, tá? Então, são horas e horas de dedicação, e muitas vezes não vai terminar nessa semana, tá? Principalmente para os membros locais. Esse estresse, digamos, ele continua durante um tempo. Por isso, então, fica a minha menção aí a todos os membros de comissões de avaliação. Inclusive, eu acho que agora a gente tem que caminhar, que seja passada uma mensagem para todos aqui das câmaras, que é um momento de destensionamento. Eu acho que encerramos um processo aí muito bem conduzido dentro das possibilidades, tá? Eu mesmo, eu não posso ir contra um processo que nós tivemos das candidaturas deferidas, 72% dos colegas foram contemplados. Não tem como ser contrário a algo, um processo como esse, que se refletiu muito bem, pelo menos no Instituto de Economia. E aí, eu não sei se vou casar um pouco com a fala do Edson, não me passa na cabeça recomeçar o processo, tá? Eu acho que a gente tem que aprimorar, ajustar e usar a nossa expertise desse processo, um pouco de 2019, e com certeza do ano que vem será melhor que os 2022. Eu acho que começar do zero seria a pior das decisões que a universidade poderia tomar, tá certo? Obrigado aí, encerro por hoje. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Gesiel, você foi citado várias vezes. Quer a palavra? Boa tarde a todos. Só para agradecer também a Cris, né, a Isabel Cristina também, que fez parte da nossa equipe aqui também, que não foi citada, mas que também contribui bastante aqui no rock and roll, que foi essa progressão na carreira aqui para a gente. Cada dia um rock novo, mas deu tudo certo, estamos aí para a próxima. Estamos à disposição também para conversar quando precisarem aí entrar em contato com a gente para alguma orientação, tirar alguma dúvida mais pontual. A gente tenta dar o nosso olhar aí também com sensibilidade, né, para a unidade, pensando que tem pessoas do outro lado também. Então é isso. Obrigado, professor.
Obrigado, Gesiel. Edson, está com a mão levantada ou você manteve a mão ali levantada? Mantive. Tá. Bom, está claro aqui que demos um passo importante, mas o processo não fechou, né? Como bem agora colocou a Giovana, e mais do que isso, né? Olhando sempre para o futuro, como bem explicou também a Cidinha. Gente, queria fazer um agradecimento, inclusive na fala do Rodrigo, muito importante. A comissão de avaliação, a gente tem um papel que não é fácil. Nós estamos tratando de colegas, não é fácil a gente fazer essa avaliação, isso mexe, né, com as expectativas nossa, né, porque isso aqui é parte da nossa vida, é uma parte fundamental da nossa vida, mexe com o nosso bolso, mexe com todos os sentimentos, né? Não é uma coisa tranquila, mas eu acho que avançamos. Você tem toda a razão, Rodrigo, de extensionar agora e fazermos uma avaliação dos nossos erros, dos nossos acertos, de por onde podemos avançar. Esse é um avanço que beneficia a todos, né? Longe de retroagir, vamos sempre em frente, né? Sempre melhorando. Obrigado a todos, obrigado, Tiago, pela apresentação. Vou usar a tua apresentação amanhã, viu, Tiago? Vou pegar, já te mando. Tiago, manda para a gente a apresentação, Tiago. Eu passo para o Ademir passa, ou a gente põe no site alguma coisa, não sei. O que vocês acham melhor? Tá ótimo. Gente, boa tarde, até a próxima. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ademir, filho.